Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. E hoje a gente tem a presença da Ana Paula Rivoli. É italiano, é brasileiro o nome, eu não sei como é que é. Ana Paula, fala um pouquinho sobre você. Queria te agradecer a sua presença. Demorou um pouquinho, mas a gente fez, né? Queria agradecer a sua presença aqui e se apresenta um pouquinho. Fala um pouquinho sobre a Ana Paula. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui. Pelo que eu acompanho lá do Papo com Corretor Cash, eu estou sendo a primeira mulher, né, a ser entrevistada, né? Corretora de imóveis e mentora atualmente. Bom, a minha trajetória começou lá desde quando eu tinha 18 anos, né? Meu primeiro emprego foi aí no Banco Santander, no crédito imobiliário. Então, assim, meu destino já estava traçado para o mercado imobiliário. Mas eu não sabia que eu ia até tão longe, né, como eu fui. Então, eu comecei no mercado imobiliário, assim, no crédito imobiliário, no Banco Santander. E aí, eu tinha uma empresa, na época, que era uma loja localizada na Mata da Praia, um dos metros mais valorizados aí da capital. E acabou que quando eu vendi essa empresa, eu falei assim, bom, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Não queria ganhar menos, não desconsiderando outras profissões, mas eu não queria sair do meu posicionamento de empresária e virar uma vendedora, assim, de loja, né? Eu queria continuar sendo lojista. E aí eu falei, cara, se eu tenho um potencial para vender um CNPJ, né? Por que não virar corretor de imóveis, né? Eu já tinha carro na época, então eu tinha muita garra, era nova, determinada, então eu falei assim, Você cara, eu tá vou... velha hoje? Eu não tô... Mas assim, eu falo assim, eu era nova no mercado, Sim. né? Sem a determinada especialização. Então, e antigamente não tinha, o corretor de imóveis não era tão famoso, né? A profissão, né? Então, eu falei, ah, vou virar corretora de imóveis, né? Vejo algumas pessoas, vai que dá certo. E aí eu investi na carreira, fiz o curso lá de TTI e peguei assim um mercado imobiliário já bombando, né? Que foi a época da pandemia. Então eu tirei o meu Cresce e já peguei o mercado imobiliário bombando. Na época eu não tinha muito conhecimento, não sabia por que estava tão avassalador o mercado imobiliário, mas ao longo do tempo eu fui adquirindo conhecimento no mercado e vi o porquê que estava bombando, né? Devido a esses fatores. Porém, eu gostaria de ter começado bem antes, né? Porque eu acho que se eu tivesse o conhecimento antes, eu iria ter vendido bem mais do que eu vendi no mercado imobiliário. Só que eu percebi que tudo fez parte de um processo, né? Então, com o conhecimento que eu adquiri na pandemia, eu falei assim, cara, essa tendência agora ela vai virar para outra tendência, porque é assim que funciona, né, no mercado. E aí foi quando eu vi um modelo de negócio fora do estado, que hoje em dia também é uma tendência, mas está começando agora esse movimento. Então, a minha história no mercado imobiliário é basicamente O que que essa. você viu fora do estado? Você quer tirar nosso dinheiro daqui? Então, eu precisava aumentar as minhas vendas, tá? Porque eu estava vendo que a pandemia uma hora ia acabar e que o mercado imobiliário de Vitória estava muito já para mim nichado. Então eu falei assim, cara, eu tenho que ir para fora. Isso é o pensamento de qualquer pessoa que já teve uma empresa, Sim. né? Eu tenho uma empresa de determinado produto, eu posso vender outro produto também que linka os dois, né? Então eu falei assim, cara, por que não trabalhar São Paulo, né? E aí acabei que fui indo até São Paulo conhecer o mercado imobiliário de lá. E assim, fui na cara e na coragem, achando que era mamão com açúcar igual Vitória, né? E aí, chegando lá, me deparei com diversos desafios como corretora de imóveis, mas eu já fui com um plano A e o plano B. O plano A eu tinha certeza que ia dar certo. O plano B eu não tinha a noção do tempo que eu ia demorar para dar certo, porque o corretor ele tem o plano A, mas ele tem também o desafio do tempo, né? Então, me formei como corretor de imóveis e até quanto tempo eu vou levar para fazer a minha primeira venda, né? E eu, como empresária, já tinha a experiência dessa questão de tempo, né? Mas não tinha a experiência se tratando de outro mercado Sim. de São Paulo, né? Aí cheguei lá, achei que era o mesmo mercado, né?
Mas eu tinha um plano. E aí, quando eu cheguei lá para conhecer os imóveis de uma determinada construtora, na primeira semana eu já fiz a minha primeira venda daqui para lá. Aí eu falei assim, cara, deu certo. E aí eu falei assim, agora eu vou mudar de fato para São Paulo. Só que eu fiz a minha primeira venda e eu achei que aquele dinheiro ia dar. Morando em São Paulo, o custo de vida lá é 3 vezes mais caro do que Vitória. Eu tinha ficado lá uma semana e não morado lá, né? E Vitória já morava. Então, eu larguei tudo meu que tinha aqui em Vitória. Larguei carro, dei uma pausa lá na faculdade. Enfim, abandonei tudo. Deixei minha mãe aqui, relacionamento. Falei assim, cara, eu vou me jogar lá. Porque, além do per capita ser mais caro, os ganhos também são maiores, né? Só que eu estava fazendo um movimento contrário do que a grande maioria dos corretores fazem aqui de Vitória. E foi nisso que eu obtive sucesso. Porque os corretores de imóveis, eles acham que aqui, copiando um ao outro, eles vão se destacar no mercado, eles vão conseguir aumentar as vendas, mas a gente tem que vir no mercado imobiliário para revolucionar o mercado. E não copiar o que o outro, o que para o outro está dando Você certo. pode fazer, de repente, tirar uma ideia do que o outro está fazendo, né? Claro. E não chegar e copiar, igual a gente, eu falo muito sobre isso. A gente pega os caras que começaram muito a fazer muito videomaker, né? Muito vídeo de não sei o quê. Por quê? Tava copiando um certo corretor na internet. Que para ele deu Que certo. para ele deu certo. E para muitos não deu certo. Exato. Então é isso que fala. Às vezes não é nem copiar, às vezes é, fazer o vídeo igual eu fazia e tal, mas ser razoável, né? Tem gente que imita descaradamente. Descaradamente. Até a forma de falar, a forma Sim. de apresentar. My day, my darling. Exatamente, exatamente. Acaba que esses profissionais, eles acabam se frustrando com o mercado imobiliário, tá? Porque eles acham que pro outro tá dando certo, para ele também vai dar. E aí, eu tendo já essa visão, eu falei assim, cara, eu vou contra a manada. Eu vou fazer algo diferente. E aí, deu certo no primeiro momento. Eu falei assim, agora é só botar em prática, né? Mas eu preciso de braço para isso, preciso de outras pessoas, né? E aí acabou, consequentemente, eu entrei numa incorporadora lá em São Paulo. E aí apresentei esse projeto e aí deu super certo. A gente conseguiu, no meu primeiro mês, assim, como gerente da incorporadora, a gente conseguiu de 11 clientes de Vitória, 10 vendas. Tirou Então, nosso dinheiro daqui. exatamente. Aí, pensar fora da caixa. O que a grande maioria dos corretores não pensam. Estão nichados aqui no mercado, não querem se expandir. A gente tem cases de sucesso de outros corretores que estão, assim, brilhando aqui no mercado. Mas por quê? Porque o cara saiu desse miolo aqui. O cara foi em Domingos Martins, ele foi para a Serra, ele foi aos extremos, nas extremidades. Eu já fui muito ousada, muito arriscada. Eu fui para São Paulo logo. Eu falei, quero aumentar o meu VGV no nível, assim, No nível. exponencial. Isso. E como é que você viu essa questão do mercado imobiliário, Ana Paula? A gente sabe que a diferença é enorme. A gente sabe. Tanto no profissionalismo, quanto na construção, quanto em tudo. Qual foi a relevância desse baque para você? De você sair de um mercado de Vitória. Botar Vitória, vamos botar de Espírito Santo. O mercado do Tá. Espírito Santo para o mercado de São Paulo, que hoje é um dos maiores mercados imobiliários do país. Sim. Então, o meu maior desafio lá, além da questão do tempo, é conhecer a cultura do paulista, que é totalmente diferente do capixaba. O paulista trabalha 24 horas e o capixaba tem aquela rotina, né? De segunda a sexta eu vou trabalhar e sábado e domingo eu vou curtir, vou passear. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com esse desafio também de conhecer de fato a cidade, né? Como é que funcionava as pessoas de lá. Porque eu, como gerente de uma incorporadora, eu fazia treinamentos dentro das imobiliárias, né? E com isso eu já conhecia o mercado capixaba. Então aqui para mim já estava dando certo. Eu queria, né? Sempre ganhar mais e tudo, então eu precisava conhecer o mercado de São Paulo. E aí eu precisava conhecer o paulista. Eu sou capixaba, nata. Foi muito difícil me adequar
A rotina do paulista foi muito desgastante. Eu falo que eu fiz o curso do Pablo Marçal 10 em 1. O que eu demoraria 10 anos para construir, eu fiz em 1 ano. Então, eu acho que ali eu obtive um sucesso, porque eu tive contato com as pessoas. Eu morei, de fato, em São Paulo. Eu conheci o mercado lá, eu conheci os melhores lugares lá. E conheci pessoas também. Então, eu, por trabalhar numa empresa que já era paulista, então eu já entendi como é que funcionava a cabeça de um paulista, que é muito diferente da cultura de Vitória. Então, assim, se tratando de alguns pontos específicos, né, essa questão de trabalhar até mais tarde, do capixaba não, já era um ponto que eu falava assim, cara, esse ponto aqui deixa a desejar, porque eu era capixaba também. Mas eu vi uma grande necessidade de ter que trabalhar mais, porque a minha demanda estava muito maior. Quando eu trouxe esse modelo para Vitória, eu falei assim, vai dar certo. Mas quando eu fui tentar fazer o modelo contrário, que é o que eu queria fazer, sempre daqui para lá e de lá para cá. Uhum. Porque surgia a demanda, você é capixaba, mas quem que é a Ana, né? Você é capixaba, tá, mas é só mais uma no mercado. Cheguei lá, eu me deparei com algumas imobiliárias que não queriam, não abriram as portas para mim. Então, esse é um segundo fator também que eu vejo que aqui é muito mais facilitador de entrar do que em São Paulo. E lá, antes de eu entrar, antes de eu virar gerente, eu atuei também como autônoma. E eu vi que, por exemplo, para captação de imóveis, cara, você chegava lá num prédio lá de 40 milhões no Itaim Bibi, você se deparava com 4 seguranças na porta do prédio. Quer dizer, você não conseguia nem chegar no porteiro. Então, assim, para tirar a informação de lá foi muito, muito complicado, muito difícil. Você tinha que ter, lá funciona o mercado através de contatos. Se você tem um contato que te indica para um outro contato, você vende ali a informação. Então, foi daí que eu tive um insight. Falei assim, cara, o corretor aqui em São Paulo, ele vende a informação, ele não vende o metro quadrado. E aí, aquilo ficou esclarecedor para mim. Então, desenvolvi esse modelo daqui para lá, de vendas, e aí eu falei assim, agora eu vou levar esse modelo daqui para cá. E qual foi a diferença que você viu? A gente fala sobre corretor, vamos falar sobre corretor. Eu adoro falar sobre corretor. Eu tô aqui, é papo com o corretor cash, né? Adoro falar sobre corretor. A gente sabe que a gente tem um mercado muito com a porta de entrada para corretor de imóvel muito fácil. Sim. Foi o que você falou aí. Lá em São Paulo você encontrou dificuldade para entrar numa imobiliária. Sim. Aqui é muito fácil entrar numa imobiliária. Eu sempre falo porque aqui o pessoal ele quer um corretor para plantão, ele não quer um corretor para venda. Ele bota 10 corretores ali, 3 vão vender e 7 ficam para plantão. Eu acredito que em São Paulo seja diferente. As pessoas procuram qualidade, não quantidade. Exato. Então, por isso que às vezes deve ser uma dificuldade maior para um corretor entrar em uma imobiliária. É dessa forma. E como foi ser mulher chegando lá e querendo trabalhar? Ó, assim, na verdade, corretor de imóveis lá é uma moeda de troca em São Paulo. É uma moeda de troca. Tudo lá é uma moeda de troca. É venda. Você faz aqui, você me ajudou, então eu te devo uma. Né? Aqui em Vitória, não. Você fez, né? Mera obrigação, parabéns e tá tudo certo. Né? Chega até a ser, assim, eu falo que chega até a ser bonitinho quando a gente vai tá em horário de almoço, né? As pessoas vão em grupinhos lá almoçar. E aqui em Vitória, não. Cada uma pro seu canto. Ninguém quer saber da sua vida, ninguém quer saber de nada. E lá não. Lá é uma cultura muito diferente. Eles vivem, de fato, o trabalho. Já saem à noite, né? Então, os caras já saem de casa desde manhã para trabalhar e também vestidos para sair à noite. Já me deparei com clientes, né? Em determinados lugares, do cara ir com um crachá e saindo dessa reunião, o cara ir para outro lugar, para um barzinho, por exemplo, de crachá da empresa. Assim, como se fosse um prêmio dele, né? Eu Sim. trabalho nessa empresa. E aqui o capixaba não, o capixaba morre de vergonha de botar crachá, mal apresenta a carteirinha do Cresce e tudo. Mas não é porque, de repente, tipo assim, eu falo muito sobre. Você vai falar assim, Nilson, eu vou ter que desconstruir sua mente. Mas eu vou falar assim: essa questão de crachá eu acho lindo, eu acho o uniforme lindo, eu acho maravilhoso. Mas isso não cria
como se fosse um CLT, como se fosse um cara que fosse um funcionário daquela empresa. O Nilson, corretor de imóveis, ele não é um funcionário. excelente A gente pergunta. sabe que o corretor de imóveis, ele é autônomo. Excelente O corretor de pergunta. imóveis não tem vínculo. Isso cria um vínculo com a empresa. Ou não? Excelente pergunta. Sim, lá é desse jeito. Eles te olham como uma pessoa da empresa. E a questão do crachá e do uniforme é a personalização, né? Você acaba fazendo parte daquilo. O que aqui em Vitória não acontece, né? Mas eles te jogam lá dentro da imobiliária e se vira. Não tem nem treinamento, não tem nada, às vezes não tem nem gerente, né? Então, assim, são duas culturas muito diferentes. E por que que São Paulo hoje assim, é uma capital, eu falo assim, que é o pulmão do Brasil, né? É, porque lá eles vivem para o trabalho. Eles fazem a revolução no mercado lá em São Paulo. E aqui o capixaba não. O capixaba, ele copia um ou outro e acha que pro outro tá dando certo, para ele também vai dar. E lá eles não, eles olham o outro fazendo e falam, cara, eu vou fazer algo diferente. Eu vou pegar a ideia desse cara, mas eu vou transformar a ideia desse cara em algo diferente, algo que vai transformar, que vai ajudar outras pessoas, que vai sanar a dor dessas outras pessoas. Assim como a gente fala, eu dou um exemplo, assim como a gente está num tribunal, quando você une dois advogados, aonde que eles batem mais? Eles batem mais é na dor do outro advogado, porque já conhece há bastante tempo, né? Isso não é você defamar o outro profissional, mas isso é você ir contra aquilo que está sendo aplicado. É fazer algo diferente. E aqui no mercado imobiliário de Vitória, eu vi que não tinha nada daquilo que eu estava fazendo. Falei, cara, eu vou ser a pioneira a fazer isso. E aí, conforme passou o tempo, né, eu vi que algumas pessoas começaram a fazer não só o mercado de São Paulo, mas em Balneário, Curitiba e tudo. Isso já é assim, já está conhecido pelas construtoras, né? Tem construtora que constrói aqui em Vitória, constrói no Rio de Janeiro, né? Isso já é praticado pelas construtoras, mas não era praticado pelo corretor de imóveis. E na época eu era corretora de imóveis. Eu falei assim, cara, então eu vou desenvolver esse modelo que vai dar certo. Só que Corretor aí vender aqui e vender lá. corretor vender aqui, mas corretor vender lá, precisava de um braço aqui, precisava de alguém. E esse alguém foi eu. Uhum. Então, por isso que deu mega certo. E aí foi onde eu vi uma possibilidade de virar mentora desses corretores. Ana Paula, eu bato muito isso nos gurus da internet, entendeu? Vamos lá. Como eu não posso, como eu não vou definir você como mais uma guru da internet? Vamos lá. Já dá para ver aí, pelo meu nível de conhecimento, que eu não sou mais nenhuma guru. Eu estou fazendo um trabalho contrário da manada, né? Eu, assim como você falou assim, tem muitos corretores aí que estão virando apresentadores de Sim. imóveis, né? E realmente, eles estão copiando um aos outros, até a forma de falar, script, enfim. Isso não só acontece na área de corretor de imóveis, tá? Isso acontece em outras áreas. Você vê aí quantos caras que surgiram aí do marketing digital que falam, vou te vender X seguidores, vou fazer um vídeo para você. E o cara não tem experiência nenhuma. Então, não é que aquilo que para o outro deu certo que para mim vai dar. E com esse pensamento, eu já me tiro dessa classificação. E com os cases também de sucesso Sim. que eu obtive, né, ao longo do tempo, porque se manter em São Paulo por um ano, sozinha, sem ajuda de pai, nem mãe, né, sem ajuda de ninguém, Realmente tem que ter foi sucesso, com na certeza. raça. Com certeza. Ana Paula, hoje você tem uma mentoria, né? Ana Paula Exato. Mentoria, que é como é que é o nome da mentoria? É mentoria imobiliária, Mentoria Imobiliária, mas tem uma AP, APR, o método APR. APR. Isso. Fala um pouquinho dela pra gente, Ana Paula. Vamos lá. É, eu costumo ser mais flexível na minha mentoria, tá? A mentoria nada mais é do que eu ajudo esse mentorado a alavancar a venda dele com base das minhas experiências que eu obtive no mercado imobiliário. Então, quando esse mentorado ele vem até mim com um problema, eu sempre pergunto assim, me pergunta como?
Tá igual o Pablo Tô Marçal? igual o Pablo Como? Marçal. Como? Já vou Começa no como? como. Porque eu já sei, eu já conheço o mercado de Vitória, eu já sei qual que é a dor daquele corretor de imóveis. Eu já treinei 100 equipes unindo nos dois mercados. Cara, então assim, eu já tenho uma bagagem de experiência onde eu sei que o dono daquela imobiliária, ele é um cara que jogou aquele corretor ali. E é que aquele corretor está me procurando para adquirir o meu conhecimento. E qual que é a maior dor dele? Igual você falou, eu saio de casa pensando na minha família para poder Sim. vender, né? E qual que é a diferença de você para esse corretor de imóveis? Ele também sai de casa para pagar as contas dele. Só que existe técnicas para ser aplicadas para que ele não venha se frustrar com o mercado imobiliário. E é isso que eu aplico na minha mentoria. Essas técnicas que eu desenvolvi, que eu montei uma estrutura para que ele possa aplicar durante o trabalho dele. E não vier com essa dor, não vier ter frustração com essa dor de não, ao longo do tempo, dele não conseguir fazer venda. Porque, na verdade, né, o corretor ele vive de vendas. Sim. Mas o corretor tem que entender que tem um processo, né? Tem um processo, Você já pegou existe alguém que entrou, estudo. acabou, tipo, TTI agora e falou, Ana Paula, eu sou especialista, Ana Paula, e quero que você me ensine. Você não precisa me ensinar muita coisa, não, porque eu já sou especialista. Eu acabei de me formar agora. Você já pegou algum corretor assim? Tá Cara, rindo, não tô entendendo. ó, a grande maioria dos clientes que me procuram em relação à mentoria são clientes que estão começando no mercado imobiliário. Porque aqueles clientes que já estão mais, assim, são mais antigos no mercado imobiliário, eles estão engessados. Eles se baseiam num próprio conhecimento. Eles estão engessados e Senti uma piada. eles estão engessados, eles já estão. Por que, que as imobiliárias elas preferem corretores novatos? Porque aí eles vão moldando, vão ensinando a eles conforme a empresa trabalha. E os corretores de imóveis que já estão há bastante tempo no mercado, eles estão assim, presos naquilo dali. Ah, vou fazer o feijão com arroz. Mas hoje o mercado imobiliário, eu falo que ele está sendo mais desafiador do que fazer o feijão com arroz. Aí eu vou defender os. Como é que você falou? Os que estão engessados, né? Mas não Os corretores mais seria aqueles antigos. corretores que já estão calejados com imobiliárias, Ana Paula? Porque, vamos dar um exemplo, vamos falar assim, o corretor hoje ele está calejado, ele chega numa imobiliária hoje, a imobiliária pega ele, joga ele no plantão, ponto e acabou. Então, quer dizer, hoje eu encontro, tá? Porque tem pessoas que às vezes me ligam e perguntam, "Nil, você tem um corretor para indicar, não sei o quê." Eu falo, cara, se São você quer um poucos. corretor novato, você vai ter um monte. Agora, se você quer um corretor com experiência, esses caras não querem mais estar dentro de um imobiliário. Claro que não quer estar mais dentro de uma imobiliária que não oferece um serviço adequado Uhum. para ele. Não seria por conta disso? E o novato já faz o que eles querem? Não, com certeza. Isso aí tem que ser pautuado, sim, porque o corretor. Teve até uma pergunta esses dias no meu Instagram, que eu deixei uma caixinha aberta, que a pessoa falou assim: é melhor trabalhar em imobiliário ou autônomo? Mas depende do nível que você está, depende do nível de conhecimento que você tem, depende também da sua vontade, da sua garra, da sua determinação, depende também do seu caixa, do seu financeiro. Então, assim, eu vejo que o corretor de imóveis que já está engessado no mercado imobiliário, que já tem bastante tempo, porque existe uma diferença daquele que teve sucesso e ainda continua tendo, para aquele que está 20 anos no mercado e só sabe tirar pedido. Então, aí que entra a minha curadoria de mercado. Para esses corretores que não estão conseguindo atingir determinados resultados, eu entro com a curadoria. Mas por que que você não está vendendo? É falta de treinamento? É falta de habilidade? Ah, Ana, olha, é por falta disso, eu acho que está faltando mais aquilo. Poxa, eu estou com caixa um pouco assim, defasado. Tá, mas você fez um gráfico? Quanto que você vendeu ano passado? Ah, não sei. Quer dizer, ele vende hoje, aí demora 3 meses para ele vender, ele já perdeu tudo aquilo que ele tinha. Então, assim, ele não tem uma planilha para saber quanto que ele vendeu, ele não tem a planilha, um gráfico para mostrar para ele quanto que ele ganhou, se ele tá bem no mercado, se ele não tá. Ele não tem, assim, o conhecimento também de querer investir, porque ele trabalha para pagar. E aí ele não tem nunca para investir na carreira, na profissão, foi o que a gente estava conversando, né, anteriormente, que o médico, ele demora aí 8 anos para ele se formar e continua se especializando Diário, diariamente, ao sempre. longo da carreira dele. E o corretor de imóveis, que eu falo que é mais engessado, ele não se especializa. Ele fica ali naquele feijão com arroz, feijão com arroz. Na época da pandemia, deu muito, muito certo, né? Porque o mercado estava bombando.
Agora não. Agora o mercado já está mais desafiador porque está exigindo mais desse corretor de Isso, é imóveis. que nem o Cleverson Passo, quando teve aqui, ele falou, né? Na pandemia, muita gente tirou pedido. Muita gente tropeçou e fez venda. Então agora a gente está vendo quem são os verdadeiros corretores de imóvel. Porque nessa época entrou muita gente no mercado imobiliário. Muita, mas muita gente. Tropeçou, virou corretor de imóveis. Exato. Tropeçou, virou corretor de imóveis. Aí vamos voltar no que você estava falando. Às vezes o corretor ele não tem esse gráfico que você falou e tal. Eu tiro a culpa do corretor de imóveis. Eu tiro a culpa do corretor de imóveis. Por quê? Se ele está dentro de uma imobiliária, essa imobiliária tem que dar total suporte para ele. Um gerente, tem que ter o gestor, tem que ter um gerente, tem que ter um cara que faz a planilha. Fulano, vem cá, senta aqui. Por que você não vendeu esse mês? Olha os teus números, você ligou pouco, você mandou mensagem pouco, você fez o raio que o parta pouco. Mas o cara não tem isso. Aí sobrecarrega ele, porque ele tem que vender. Ele tem o sustento dele, ele precisa vender. Então, quer dizer, se ele já paga, no caso, vou falar por Guarapari, se ele já paga 60% para a imobiliária, ele precisa de algo dessa imobiliária. Ele não precisa só pagar os 60% para ela. Ele precisa de um retorno dessa imobiliária. E o retorno dessa imobiliária não é só sentou, deu a chave, vai pro plantão e pronto. Tem outras coisas por trás disso. Sim. Estou errado? Não, está completamente certo. Inclusive, o que eu desenvolvi também em relação à mentoria, que não é só voltado para corretores de imóveis, mas também para donos de imobiliárias ou empresários e clientes, foi por conta dessa dor. Eu já passei por esse processo onde a pessoa me jogou dentro da imobiliária e falou: se vira. E eu vivia também trabalhando para poder vender. Mas eu sempre tive o gráfico de tudo aquilo que eu estava fazendo. Eu sempre tenho o costume de anotar tudo que eu faço, né? Até hoje, eu anoto tudo que eu faço. Eu não consigo trabalhar sem anotar, sem ter uma agenda. Porque corretor que vive sem agenda, ele vive a lá vão ter. Ele não consegue ter sucesso no Isso é uma mercado agenda. imobiliário, não consegue. E muitas das vezes, por que que ele não está dando certo no mercado imobiliário? Porque ele não tem um planejamento. Isso, gente, eu aprendi em São Paulo, tá? Tem que ter agenda. Toda segunda-feira, onde eu trabalhava, tinha reunião. Então, assim, tem que ter um planejamento. Você faz um planejamento com o seu dinheiro. Ah, eu vou pagar determinados boletos, determinadas contas quando eu vender X valor. Ok. Mas ao longo do ano inteiro. Esses dias veio a menina e falou assim: ah, eu vendi X VGV. Tá. Mas aí você tirou com base do quê? Você tem uma planilha? Você tem algum gráfico para me mostrar? Não, não, eu lembrei que eu vendi aqui, acolá, na rua tal, tal. Então, assim, como que ela vai provar de fato para ela mesma e se sentir segura na hora de apresentar um imóvel, na hora de falar com aquele cliente que é alto padrão, ou Minha Casa e Minha Vida, que ele teve sucesso, que ele vende, que ele não quer só botar o dinheiro no bolso? E ele vai provar, falar, não, olha, eu tenho como provar, fui eu que vendi aquele apartamento ali. Porque o que acontece aqui em Vitória é o seguinte, os corretores falam assim, fulaninho mora naquele prédio, meu amigo, a gente estudou junto lá no Zé Crecré, é sempre a mesma história, o mesmo script, não muda nunca. Então, assim, como que você vai provar de fato para o seu cliente conquistar a confiança, que é que eu bato muito nessa tecla, conquistar a confiança do seu cliente, que você de fato vendeu aquele apartamento alto padrão ou Minha Casa Minha Vida? É mostrando com provas. Então, hoje eu trabalho com provas, com base naquilo que aquele corretor de imóveis está me mostrando. Então, se o meu mentorado senta para mim e fala assim, Ana, eu estou com dificuldade em vender, eu vou falar, então vamos fazer um planejamento, vamos fazer aqui o seu mês. Isso também acontece em outras profissões do marketing também. Quando você vai sentar com um rapaz do marketing, o pessoal do marketing, vou falar aí, eles já fazem o planejamento da semana. Tipo, esse dia você vai postar tal coisa, vai falar tal coisa e no story tal coisa. Por que não com o corretor de imóveis? E aí o corretor de imóveis vive lá, vão ter e não sabe de onde que surge a venda. Quer dizer, fica esperando, vou falar igual o paulista agora, o famoso balão apagado, né? Aquela venda da sorte, fica lá sentado na cadeira, quer dizer, não investe em treinamento, não investe em curso, não quer se especializar no mercado imobiliário. E a imobiliária está ali já tem a carteirazinha dela de aluguel, então já está se pagando. Então ela não está nem aí com você. Sim. E não tem aquele comprometimento de fato. E aí. E a falta de comprometimento da imobiliária com Com o corretor de você. imóveis, com você, com o Exatamente. corretor. Esses dias um amigo meu me ligou, ele disse que ouviu do dono da imobiliária que as vendas que o dono da imobiliária faz já sustenta a imobiliária.
Ah, Então, o que que acontece? Eu falei pra ele assim, eu falei, cara, e os corretores continuaram nessa imobiliária ou saíram? Não, continuaram, Nilton. Eu falei, então vocês merecem a imobiliária que vocês estão. é. Porque se um dono de imobiliária chega na cara de um corretor e fala pra ele, as minhas vendas sustentam as minhas imobiliárias. Você O tá que que você fazendo tá o fazendo o quê quê? dentro dessa imobiliária? Exato. Isso pra mim não é nenhum gestor, né? Isso é um... Prefiro não comentar. Ana, a gente sabe que todo ano é desafiador para o corretor de imóveis. Sim. Me fala desse ano de 2024. Qual que você acha que é o maior desafio para o corretor de imóveis? É aquilo que a gente estava comentando, né, anteriormente. Na minha cabeça tem gráfico, tá? Aumentou-se muito a quantidade de corretores de imóveis no mercado imobiliário para o nível de imóveis que nós temos no mercado imobiliário, se tratando assim de Vitória, da Grande Vitória. Então, assim, o que eu estou observando é por que que vai ser desafiador? Porque esse corretor de imóveis vai ter que dividir a comissão dele com alguém. E dividir para mim é subtrair, é menos. Então, muitos olham, parceria. Ok, é legal parceria, mas a parceria tem que vir para somar. Você já viu uma parceria onde você tem que dividir, onde você tem que subtrair o seu caixa? Só quando é uma sociedade, Sim. né? Tratando-se de corretor autônomo, não tem sociedade. A gente está numa parceria, então tem que vir para somar. Então, o mercado imobiliário aqui da Grande Vitória, a gente está observando que tem poucos terrenos também. E aí, o que acontece? O gráfico de quantidade de corretores de imóveis subiu, diferentemente da proporção Sim. do nível que a gente tem de imóveis. Por isso que eu falo que vai ser desafiador para alguns que não estão preparados para atuar no mercado, que não investem em conhecimento, não investem em curso, não investem em conhecer outros mercados, estão aqui no miolo só. E aí eles acabam deixando de vender ou subtraindo aquilo que eles vão ganhar. Ou até mesmo, como você mesmo disse, negociando a própria comissão, né? Fazendo menos do que o Cresce determina na tabela. Deixa o Cresce quieto. Mas, Ana Paula, você falou essa questão de parceria. Você acha ruim parceria? Depende do ponto de vista. A parceria ela tem que vir para somar, Sim. tá? Ela não pode vir para subtrair. Tudo bem. Você fazer uma parceria com, por exemplo, um cara do marketing, um profissional do marketing. Ele está vindo para somar. Por quê? Você vai potencializar a sua venda. Você vai conseguir escalar no nível acima da média, Sim, não, nesse caso aí tudo bem. Mas eu digo assim, a questão de parceria de corretor com corretor. tá? É ruim? Quando Que- você tem que dividir a sua comissão, sim. Mas como é que faz para não dividir? Porque isso mostra que você não tem capacidade ou habilidade de vender sozinho. Aí eu vou num ponto aí. O que acontece? Hoje a gente vê o mercado americano, você não faz venda sozinho, você faz venda só com parceria. Exatamente. São É um culturas mercado. diferentes. Então, mas aí é que tá. São A gente tem o culturas melhor mercado diferentes. imobiliário, Vamos lá. né? Se tratando dos Estados Unidos, a gente tem um órgão muito forte, Sim. a gente tem um conhecimento, um treinamento, né? Sobre Do isso aí não curso, vou fazer comparações, não, porque não tem nem o que entendeu? comparar. Mas eu digo assim, na questão da parceria, porque no mercado imobiliário americano, você só compra, você só vende o imóvel, o outro só compra, se cada um tiver o seu corretor. Ninguém faz negociação sozinho. O corretor, ele não vende nem sozinho, não. É parceria. E Sim. lá é meio a meio. O corretor já sabe que ele entra no mercado meio a meio. E aqui? Aqui elas vão ter, em Não, tudo, em então, tudo. porque aqui é aquilo que a gente fala, falta profissionalismo. Aí eu vou voltar a falar de novo. O pessoal fala que eu falo muito. TTI não ensina nada, o Cresce muito menos. Porque se o Cresce fiscalizasse isso, se o Cresce tivesse capacidade para fiscalizar isso, que o Cresce só tem capacidade para criticar o corretor. O Cresce só tem capacidade para multar o corretor de imóveis. Eu não gosto nem de ficar falando, mas ele só tem essa é a capacidade do Cresce, não de levar o nosso mercado imobiliário a se valorizar. E a gente vê que lá dá certo. Lá o cara não tropeça e vira corretor de imóveis. Por que a gente não traz isso para cá? Porque o pessoal, é o que eu falei esses dias, o pessoal tá trazendo do mercado imobiliário para o Brasil o seguinte: broker, real estate, business, não sei o quê. Mas o trabalho do mercado profissional eles não querem fazer.
Assim, são culturas diferentes, são raízes diferentes, né? Vitória não tem essa especialização, de fato, Sim. você falou aí do Cresce. Cara, você sabe quanto tempo que eles não atualizam aquela apostila? É surreal isso, gente. Então, para isso que eu vi a dor do mercado imobiliário, eu desenvolvi a minha curadoria de mercado imobiliário, por conta dessa falta Sim. de mão de obra. Então, pensando nisso, se tratando aí do mercado de fora para cá, são raízes, são os próprios, né, órgãos ali Na que verdade, você está fiscalizam. fazendo o que era para o órgão fiscalizador fazer, né? Exatamente, Profissionalizar o corretor de imóveis. exatamente. Que antes se falava em oficinas, né? Agora eu Agora falo mentoria. business, não sei o quê. Esse dia eu falei, o menino falou pra mim nisso, business, não sei o quê. Eu falei, mas business, negócio, não, é school business. Eu falei, mas escola de negócio, né? Não, não, Nilson, tem que falar business school pra... Eu falei, gente, aí já... Veja bem, isso aí foi algo também que as próprias construtoras também trouxeram. Antigamente, né, a gente se falava de kitnet. Hoje é estúdio. Isso, antigamente era área lateral, hoje é área garden. Exato. E isso é revolucionar o mercado. Sim, Não, você não está criando nada novo, porque nada se cria, né? sim. Então, você está revolucionando o mercado, até a forma de falar. E isso faz parte, né, do aprendizado, faz parte da carreira. Mas quem é que está determinando isso? Quem é que está no poder disso tudo? É as incorporadoras e as construtoras. Eles estão determinando, eles estão mostrando para o corretor, olha, cara, se você não mudar até sua forma de falar, você vai perecer no mercado. Porque se você for apresentar o meu produto, que mesmo sendo apartamentos aí na faixa 3 e 4, que a gente considera apartamentos de 350 mil a 600 mil, você não vai conseguir vender. Sim. Se você não mudar a sua forma de falar, você não vai conseguir vender o meu produto. Quem está determinando isso são as construtoras e as Você incorporadoras. falou sobre isso aí. Ontem eu postei um story do Jordão, que é o dono da Mega Imóveis aqui em Vitória. Um grande amigo que o podcast me fez e que o mercado imobiliário me fez. Legal, a gente faz bastante E, amizade mesmo no mercado. e teve um comentário que o rapaz fez lá, que me deixou até. Que ele falou que ele trabalha no mercado 300, médio e. Aham, Baixo e médio padrão. tá. Só que ele falou que uma construtora disse para ele que ele não pode oferecer o imóvel dela porque ele não está apto a vender o imóvel dela. Caramba. Ele me falou isso, eu falei assim, sério que... Ele falou, sim, Nilson, inclusive eu até denunciei pro Cresce essa construtora. Cara, qual o nível dessa construtora falar um negócio desse pro corretor? Porque o corretor de imóveis, ele vende qualquer produto. Claro que ele tem que ser especialista do negócio. Sim. Mas, pô, ele anunciar uma mercadoria de uma construtora, eu não vejo nada demais nisso. Às vezes a construtora ela constrói um perfil de corretor para poder atender determinado produto dela, Então ela faça uma house tá? e ela tem os corretores próprios dela. Aqui em Vitória funciona dessa maneira. Em São Paulo, não. Em São Paulo eles colocam qualquer pessoa ali, mais um tirador de pedido, Sim. né? Acaba virando mais um tirador de pedido. O cara conhece aquele produto ali e sabe tirar pedido. Assim como na imobiliária, imobiliária, eu não vou falar imobiliária, eu vou falar mais gourmetizado, né? Boutique. Ah, as boutiques de imóveis. Então, daqui a pouco só falta essa, né? Daqui a pouco As falar boutiques de começar a chamar boutique imóveis. de imóveis aí. Mas assim, é falado isso em Minas Gerais direto, né? As boutiques de imóveis, elas selecionam alguns corretores, né, de imóveis para se trabalhar na imobiliária. Por quê? Porque aquele corretor faz o perfil daquela imobiliária. E por que não as consultoras adotarem isso também? Né? É a forma que ela está, assim, descartando aquelas pessoas que não se especializaram, que não falam a mesma língua, que não sabem trabalhar o produto, que não, de fato, não está apta para trabalhar, não tem o perfil Sim. daquele produto, né? Igual você vai vender, por exemplo, carro. Cara, você bota lá uma mulher bonita, uma mulher presença, você vai vender muito mais. Por quê? Porque faz o perfil daquele carro, aquele carro, né, luxuoso e tudo. Agora você bota uma mulher bonita para vender um Fusca, não faz o perfil, porque qualquer pessoa pode vender um Fusca. Sim. Então, assim, já começa a classificar o corretor de imóveis a partir daí. Mas aí. Quem impõe as leis no mercado hoje não é mais o corretor de imóveis. Então, mas aí, Ana Paula, aí que tá o negócio. Se você pegar uma construtora hoje,
Você pega um empreendimento, vamos falar em números exatos. Você pega um empreendimento onde tem 100 apartamentos. Tá. Quem é responsável por 70%, 80% da venda desses imóveis? O O próprio corretor de imóveis. Concordo. Então, como que o mercado imobiliário não valoriza o corretor de imóveis se é ele que é responsável por realizar sonhos, se é ele que é responsável por vender e botar dinheiro no bolso de dono de construtora? Por que que o corretor não é valorizado? Cara, Veja não bem. adianta, assim, tipo assim, o pessoal fala, só que eu sou corretor de imóveis, Claro, eu então também sou. eu defendo, porque eu acho que o corretor de imóveis ele é pouco valorizado. Olha, a valorização existe uma grande diferença, tá? A valorização de um imóvel. Não, já que você é corretor e eu também sou, vamos falar de imóveis. Um imóvel usado para um imóvel novo. Sim. Me fala a diferença de um imóvel usado para um imóvel novo. A diferença é que o imóvel usado ele já passou por diversas pessoas. E aí, será que teve uma transformação nesse imóvel? Será que eles investiram naquele imóvel? Eles trocaram o piso? O que que eles fizeram de acabamento? Trocaram algum fio? Não, o imóvel continua o mesmo. Então, o corretor de imóveis tem esse diferencial também. Será que esse corretor de imóveis ele ainda continua o mesmo? Tem 20 anos aí de mercado, mas ele está o mesmo? Ou não? Ou ele cresceu? Ou ele se especializou? Ou ele fez curso? Ou ele procurou a se desenvolver a forma de falar? Como é que foi a carreira desse corretor, né? Agora, voltando lá pro imóvel de construção. O cara não vai pegar esse corretor de imóveis que está há 20 anos no mercado imobiliário, que ele não consegue nem vender um usado para botar para vender o produto dele. Hoje, quem está mandando no mercado está muito claro isso. São as construtoras e as incorporadoras. A gente vê aí uma tendência também, por exemplo, de imóveis mais antigos que tem portaria, que tem porteiro, e os imóveis novos que é portaria virtual. Eles que estão revolucionando o mercado imobiliário, que era para ser o contrário, era para ser o próprio corretor. Sim. Mas o corretor, ele tá focado o quê? Na venda, em botar dinheiro no bolso, ele não tá focado em se especializar, em ter o Não, conhecimento. eu falo assim dessa forma, mas eu sei que o corretor tem que se especializar. Eu sempre falo, o cara já se forma, já bota especialista. Ele nem, eu falo muito sobre isso. Claro que o corretor ele tem que aprender mais sobre o mercado imobiliário, o corretor tem que se especializar até para ele ter moral para falar alguma coisa. Sim, Que não adianta ter 12 anos de mercado e ter a cabeça engessada, né? exato. Entendeu? Então ele tem que. E eu te falo que um dos motivos de eu ter criado o podcast foi para isso também. Que bacana. Mudei muito, tá? Em relação do que era o Nilson de um ano atrás, porque é o Nilson de hoje, eu digo em questão de querer conhecer mais o mercado imobiliário. Passei a ler livro, eu nem lia. Passei, passei a ler livro sobre mercado imobiliário, fazendo curso sobre mercado imobiliário, coisa que eu não fazia. Então, eu acho isso importante para o corretor. Só que eu nunca vou admitir, A eu pessoa nunca vou negar, aceitar. Não, a desvalorização do corretor de imóveis. A pessoa chegar e falar, não, o corretor, ele não. Cara, desacreditar do potencial da isso, o pessoa. corretor de imóveis, ele tem potencial. Não adianta, ele vai bater numa imobiliária se ele não vender. Claro que ele tem muita culpa também no mercado também, mas porém a maioria da culpa é dos donos de imobiliária que estão engessados. Entendeu? Você não sai, se você um dono de imobiliária hoje sair daqui e ir para o mercado de São Paulo, ele vai ver que ele está engessado. Sabe que lá em São Paulo, os corretores não param em imobiliária? Eles ficam um mês, 2 meses, vê que a imobiliária não tá investindo nele, ele sai fora. É isso aí. Por isso que corretor lá virou moeda de troca. Então, aqui já não. Aqui Aqui parece não. que a Mas imobiliária não é o investe. pensamento do próprio capixaba. Porque o paulista não tá nem aí. O paulista, não tá aqui, não tá dando certo pra mim, vou fazer em outro lugar. E se não der certo em outro lugar, vou fazer em outro lugar. O capixaba já é mais conservador. São dois pensamentos diferentes. Ele já é mais tradicional, já come sempre no mesmo lugar, não quer sair daquilo ali, quer fazer carreira dentro da imobiliária. Quer dizer, ele não quer pensar fora da caixa. Ele quer continuar ali naquele mundinho ali, naquela bolha ali. Ali tá ótimo, tá tudo Ali tá certo. ótimo, tá tudo certo. Fez uma venda, demorou 3 meses para vender, mas ainda tem o caixa. E aí faço outra venda. Fica naquela média. Aí vira aquele corretor mediano. E quem hoje está determinando as leis no mercado imobiliário, que era para ser o corretor de imóveis, está sendo as construtoras e as incorporadoras. Porque eles que constroem, eles que desenvolvem, eles que vão atrás do conhecimento, de pensar o que eu vou trazer de diferente para cá. E aí o corretor acaba que tem que se adaptar àquele conhecimento, à forma de falar, à forma de vender. Só que a construtora e a incorporadora, eles não vendem. E Exato. quando vendem,
eu digo sempre assim, o corretor de imóveis ele vende uma vez só para construtora e para incorporadora. Para construtora, uma vez só. Hum. Porque depois elas mandam bala direta para o cliente que o próprio corretor levou. Então, por isso que eu falo que o corretor ele tem uma ponta nisso aí, ele é pouco valorizado. Ele é pouco valorizado. É aquela questão que você falou. O cara tá dentro da imobiliária, ele sai. Ele viu que a imobiliária não deu nada para ele sai. Entendeu? Ele sai. Mas não, parece que o corretor também se sente bem sendo menosprezado, estando dentro de uma imobiliária que não tá dando valor nenhum para ele. Entendeu? Agora só me responde uma coisa, Ana Vamos Paula. lá. A gente sabe que o mercado imobiliário é competitivo, é difícil. Sim. É difícil. E como você falou, se o cara não se especializar, tá lascado. Como que é ser mulher no mercado imobiliário? Como que é atender? A gente fala daquelas questões de assédio, essas coisas todas. Como que funciona? Já aconteceu? Como é que foi, Ana Paula? Então, já aconteceu, acontece com qualquer mulher em qualquer área, não é só corretora de imóveis, mas é muito mais desafiador porque a gente está entrando na vida desse cliente, né? A gente está entrando na casa desse cliente. Então, a mulher ela tem que se posicionar. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela é formada em odontologia, mas ela tem a clínica, ela aplica botox e tudo. E ela estava falando que ela teve que demitir o próprio cliente por conta dessa questão de assédio, né? Eu falei, bom, amiga, comigo já aconteceu, mas eu soube me posicionar, soube colocar limites, né? Eu falei, já cheguei para um cliente e falei assim, olha, existe mulheres aí para todos os bolsos, né? Não é minha profissão isso. Eu sou comprometida, ou então se eu estiver solteira, eu falo, olha, não é a minha área isso, então acho que você está confundindo um pouco as coisas. Eu sou corretora de imóveis, né? Eu sou mentora imobiliária. Então, vamos começar a partir daí. Quando você se posiciona no mercado, o mercado já começa a sentir que você não é mais uma. Hum, Então, eu volto aí no nosso assunto que a gente estava falando em relação à construtora, dela não querer esse tipo de corretor, porque ela se posicionou no mercado. Obviamente, não é o correto a se fazer, porque está duvidando da capacidade daquele corretor de imóveis, está desclassificando ele, mas às vezes um pé na bunda é para você crescer. tá. É para você crescer. Às vezes é você dar um passo para trás para você dar dois lá na frente. Né? E com esse pensamento engessado aqui das imobiliárias, acaba que o corretor ele acaba se acomodando, sabe? E voltando à sua pergunta, né, em relação a ser corretora de mulheres, a ser uma mulher corretora de imóveis, isso, por um lado, também pensando, por um lado, como que eu vou falar? Tem a mulher, como corretora de imóveis, ela tem um lado mais flexível para trabalhar, Um lado mais humano. um lado mais humano, né? E se tratando de assédio, ela tem que ter um posicionamento muito maior do que outros homens, né? Já aconteceu também comigo, de donos de imobiliária também me assediar e eu me posicionar falando, olha, você está confundindo as coisas. Porque para mim, para minha imagem, fica ruim isso. O mercado imobiliário ele é muito pequeno. Imagina como é que vai ficar a sua carreira pensando a longo prazo, se caso vier a acontecer isso, né? E também falando sobre mulher, tem mulher que tem princípios ainda, né? Hoje em dia a gente vê né, Sim. as coisas meio doidas, mas existe mulher que ainda tem princípios, né? Então acaba que as pessoas confundem muitas coisas, né? Você também, como mulher, tem que entender se você está sendo cortejada ou se você está sendo assediada também. Que às vezes é uma gentileza do cavalheirismo do homem. Assim como também existe mulheres de princípio, existem homens cavalheiros também, né? Então, eu tento sempre equilibrar numa balança. Como é que foi a forma? Como ele se expressou? Da onde surgiu esse assunto? Será que eu dei alguma brecha? Será que foi alguma coisa que eu falei que ele entendeu ou subentendeu de errado? E aí eu vou me ponderando, colocando nessa balança, falando, não, eu dei essa brecha aqui e aí o cara confundiu as coisas. Então, a culpada foi eu. Mas quando a gente trata de comunicação, tem os dois lados. O lado da pessoa que comunica, às vezes a pessoa comunica errado, e o lado da pessoa que entende errado. Ou o lado da pessoa que comunica certo e a pessoa entende errado, né? Então, existem esses dois lados. Tem que ter uma sabedoria muito grande para poder diferenciar o que é ser cortejada e o que Quer é ser ser assediado. assediada. Exatamente.
Muito bom. É. Boa explicação. Esse corte aí eu vou tirar. Boa explicação. Porque, assim, tem pessoas no mercado imobiliário que, por que não, né? Às vezes você tá solteira, mas por que não? Por que não se permitir sair com o cliente e comemorar a venda dele? Mas aí depende. Será que esse cara tá com segundas intenções com você? Ou será que ele foi só gentil? Sim. Ele simplesmente fez um convite ali pra você por confiar em você. Como é que tá esse relacionamento de vocês dois, esse nível de confiança de vocês dois? Tem que analisar o cenário num todo, entendeu? Então, as pessoas, tudo é assédio. Ah, me assediou, deu em cima de mim. Agora, quando já parte pro lado de toque, de encostar e tudo, e você é uma pessoa que já não tem esse hábito, aí, Aí já é outro. aí já Já é é, para outro lado já mesmo. é assédio, entendeu? Na Paula, vamos falar sobre o que a gente estava falando sobre conhecimento de corretor, sobre investimento. Corretor que não investe, ele vende? Ó, esse ano, se tratando de 2024, tá perecendo no mercado. Porque o investimento, ele não é só em conhecimento, mas também em ter outros business, né? Hum, A gente vê aí, como você mesmo falou, dinheiro faz dinheiro, sim. né? Então, ele tem que escolher no que ele vai investir. Final de semana eu estava falando com um corretor de imóveis, que ele não é daqui, e aí eu falei assim, você está investindo em quê? Aí ele ficou, agora no momento eu estou investindo num cafezinho. Aí eu já fui na pergunta 2. Falei, tá, mas o café é para você ou o café é para atender outro cliente? Ah, não, o café é para mim. Eu me permito de vez em quando tomar um café. Falei, ok. Aí ele falou, e você tá investindo o quê? Eu falei assim, o meu tempo conversando com você. Aí ele parou assim, pensou. Falei, porque também o tempo do corretor de imóveis é um investimento. Às vezes você tá lá falando com o cliente e o cliente só quer sugar a sua informação. O cliente só quer saber qual que é o prédio, qual que é o andar, e você tá lá falando com o cliente. Então, assim, na minha mentoria também eu explico como você consegue medir a temperatura desse cliente, se esse cliente vai comprar com você, se não vai. E a probabilidade de dar errado a negociação é muito menor. Por isso que eu falo, existem técnicas que precisam ser aplicadas numa venda. Não tem jeito, existe um planejamento. A venda é um planejamento, não é uma consequência. Ah, eu vou anunciar o imóvel, consequentemente vai aparecer um cliente. Vai aparecer diversos leads, balão apagado. Você vai ter que esperar. E quanto tempo que você vai ter que esperar? Você tem que pensar em tudo, cara. Você é a sua empresa. O corretor de imóveis hoje, ele é a própria empresa. Só que ele é a própria empresa sem contador, ele é sem secretária, ele é sem um empresário, ele é sem lead, ele é sem nada. Ele é ele mesmo. Se ele faz acontecer e der certo, palmas. Mas quanto tempo vai demorar para ele fazer de novo acontecer? Será que ele fez acontecer porque ele tinha um plano para aquilo acontecer em determinada data? Então, para mim, assim, eu sou mais racional, tá? Hum, Eu sou mais planejamento, porque a probabilidade de dar certo É maior. é maior. Não tem nem comparação. É maior. Ana Paula, hoje o pessoal entrando no mercado imobiliário, como é que te procura, Ana Paula? Como é que faz para ter a mentoria da Ana Paula Rivoli? Bom, essa pessoa, primeiro, ela tem que estar com a mente aberta. Ela tem que estar, porque não Ela adianta, tem que né? ser o Nilson na vida, Ela né? tem Com que a estar mente com. Ela, aberta, vou né? falar igual paulista, open-minder. Ela tem que estar open-minded, ela tem que estar com a mente aberta. Porque não adianta, eu sempre bato nessa tecla. Eu não tô de olho no que o cliente, o que o meu mentorado tem na carteira dele. Eu tô de olho naquilo que ele vai absorver de conhecimento que eu tenho para repassar. Vou dar um exemplo. Seu filho é nutricionista, né? Ele é sócio de nutricionista. Sócio de nutricionista. Eu acabei de me formar em nutrição. Não adianta nada eu prescrever uma dieta se aquele cliente não vai seguir o passo a passo daquela dieta. A mentoria é a mesma coisa. Não adianta eu entregar um passo a passo para aquele corretor de imóveis, ou aquele empresário, ou aquele cliente, se ele não vai fazer o passo a passo, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, é fazer com o feijão com arroz, mais o bife, mais salada. Porque não adianta mais no mercado imobiliário fazer só o feijão com arroz. Não adianta, eu vou captar o mundo inteiro. Sim. Mas você tem braço para atender o mundo inteiro? Não tem. Então eu sempre bato nessa tecla. Você tem que saber o que você vai captar. Você tem que saber qual é o público que vai consumir aquele determinado produto, tá? Se é um público de ticket médio ou high ticket, por exemplo. Você tem que saber como que esse público se comporta.
aonde eles frequentam os lugares, onde você vai encontrar esse público. Por quê? Se você anunciar nessas plataformas aí, não vai vir funilado para você esse cliente. E quando a venda ocorrer, você não sabe de onde que veio, como que aconteceu. Então você está perdido no mercado. E aí, consequentemente, você vai ser frustrado e vai parar com o mercado imobiliário. Você Ainda vai vai falar, falar não é para mal. mim. E ainda vai Sim. falar mal. Você vai falar, não é para mim. Então, por isso que eu falo, esse ano vai ser o ano mais desafiador. Porque quem investiu lá atrás, quem está com conhecimento na mão, está com poder. Por que que as construtoras e as incorporadoras hoje estão determinando? Você eh, gosta de consultora e eu incorporadora, né? adoro, eles me ensinam muito, me ensinam muito. Na verdade, eu acho que a vida, em todas as grandes empresas me ensinam muito. Eu dei um exemplo no outro podcast que eu fiz da Vivo. Cara, a Vivo te liga e fala assim, Nossa. a Vivo te liga e fala assim, ó, eu tô com um plano assim, assim, assado. Aí você já pensa assim, nossa, já vem me querer vender um plano. É a mesma sensação que o seu cliente vem te ver como corretor de imóveis. Nossa, lá vem ele me querer vender um apartamento, sabe? E não ao contrário. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Poxa, tô sabendo que a sua filha passou de ano, pô, parabéns, sabe? Vem com aquele assunto mais leve e depois você chega num determinado assunto de imóveis. Entendeu? Eu vejo que os corretores já vêm querendo vender, tá de olho só em vender, tá no foco só em vender. Mas existe essas técnicas aí por Aí é o que trás. eu falo, onde tem aí é onde entra o quesito mulher, que a mulher ela é mais humanizada. A mulher, é Também. o que eu falo que a mulher, a gente às vezes conversa assim, a gente fala que a mulher vai dominar o mercado imobiliário, porque ela falando assim de que elas são mais humanizadas. Vocês são mais humanizadas. É isso que você falou, você chega pro cliente e fala, depois lá no final que você fala de imóvel. A gente teve uma corretora em Guarapari, que é a Stacy, que eu fiz até um podcast com ela no outro formato, e ela falou sobre isso, sobre humanização. O mercado imobiliário hoje está esquecendo da humanização. O pessoal pega o Sim. lead, só liga e pronto. O pessoal esquece de pegar o cliente, sentar, conversar, falar da... E as mulheres fazem isso. O homem já é mais objetivo. Por que isso, Ana Paula? Porque são duas cabeças diferentes. Assim como eu falo que São Paulo e Vitória são duas cabeças diferentes, homem e mulher também são duas cabeças diferentes. A mulher já tem um lado mais emocional, Hum, emotivo, né? Tem lá esse olhar humano. E eu falo também que essa questão de humanização, ela tende a predominar mais agora no mercado. Que quem for mais humanizado vai vender mais também. Por quê? Porque o cliente já está com essa distância do corretor, sabe? Então, é você, de fato, não ficar tão focado nas vendas. Foca, sim, nas vendas, mas para você, ninguém precisa saber. Mas não precisa transparecer isso para o cliente. E aí, você conhecendo aquele cliente, porque com isso, como você mesmo disse no começo, né? Às vezes um cliente comprou 20 milhões. Só um cliente. Por que que você vai querer anunciar numa plataforma que vai ter 300 clientes? Você vai conseguir atender os 300 clientes? E ficar dependendo de um balão apagado, de uma venda? Como que aconteceu? Na sorte? Não. Então você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma pessoa ali te orientando, porque muitas empresas, assim, às vezes decolam no mercado, porque tem uma outra pessoa pensante, porque entraram em sociedade ali. sim. E o corretor de imóveis, muitas das vezes, ele não tem uma pessoa para pensar, ele está ali, ele é o vendedor, ele é a secretária, ele é o empresário, ele é o negociador, ele é tudo na empresa dele. Então, por isso que é importante também a questão da mentoria, porque aí você tem com quem conversar sobre, porque hoje o mercado imobiliário é aquilo, né? É leão Engolindo matando, leão. em leão engolindo leão, exatamente. Ana Paula, sua mentoria presencial e online tem essas duas opções? O online surgiu conforme a falta de horário do próprio cliente, né? Eu gosto mais do presencial porque eu consigo sentir melhor o meu cliente, sabe? A gente tem maior tempo para conversar. O streaming ele tem só dá uma hora ali e às Isso. vezes acaba que isso dificulta um pouco essa aproximação, né? Assim como você fazer uma venda online de uma venda presencial, qual que é a melhor? O que esperar da Ana Paula em 2024? Ah, muitas coisas estão para acontecer aí. Muitas coisas, assim, falando um pouco da minha carreira, né? Eu não esperava que o ano passado eu ia conseguir fazer 10 em um. Então, esse ano é um ano promissor para minha carreira. É um ano onde eu vou conseguir decolar pelo nível de conhecimento que eu tive. Óbvio, foram muitos obstáculos a ser superados, né? Mas o maior de todos eu já consegui alcançar, que foi o meu primeiro imóvel em outro estado.
né? Então, eu fui com esse objetivo também e consegui alcançar. Mas para esse ano eu tô focada 100% na mentoria, nas palestras, revolucionar de fato o mercado e, cara, botar dinheiro no bolso desse corretor que tá sem vender. E como é que faz isso, Ana Paula? Como é que faz isso? Muito simples. Muito simples. Ele pode entrar em contato comigo no Instagram, se ele tiver interesse, né, em Hum, maior nível de conhecimento, em vender em outro estado, para fora do estado, ou então até aprimorar a forma dele, como ele vender aqui dentro do mercado, como ele vai se destacar no mercado dos outros corretores, como ele vai sair daquela média, daqueles corretores de imóveis, sem copiar o outro, porque copiar o outro, né? Tá dando certo para ele, mas não significa que vai dar vai dar certo certo, pro outro. entendeu? Então, eu faço uma mentoria mais humanizada. Eu entendo qual que é a dor desse cliente, aonde ele está falhando, e aí desenvolvo uma estrutura com base no meu conhecimento, no case de sucesso que eu tive, e replico para ele. E aí a gente vai dia após dia se falando, e ele vai trazendo para mim as dúvidas do mercado, o que que ele tem. Olha, Ana, teve um fechamento aqui que eu deixei de fechar. Mas por que que você deixou de fechar? Ah, olha, eu acho que. Aí ele me conta a história. Quando ele me conta a história, eu já vejo a dor, aonde que foi o erro, a falta de preparo. Que o corretor, ele vai assim, achando, ai meu Deus, vou perder essa venda, né? Vou perder essa venda. Ele Ele já vai fica com desesperado. medo na barriga, e acaba falando coisas demais. Então, assim, você precisa de um preparo, você precisa ter uma pessoa onde você confia para te dar esse direcionamento, porque as imobiliárias não te dão esse preparo. Não te dá esse Com preparo. certeza não. Ana Paula, nosso tempo acabou. É, Eu queria agradecer imensamente sua presença. Demorou, mas fizemos, né? verdade. Queria agradecer por você ter participado aqui com a gente, porque a sua presença foi muito acrescentou no nosso podcast e vai acrescentar na vida de muitos corretores, com certeza. Ai, que bom. Eu fico muito feliz aí pelo convite, tá? Nesse novo formato aqui do estúdio. Foi um prazer falar com você, Nilson. Agradeço mais uma vez o convite aqui e tô muito, assim, feliz. Muito, muito gratificante o start se deu aí com o podcast no meu ano aí. Nada, eu que agradeço a sua presença e vamos ver se a gente faz essa mentoria, né? Vamos ver, né? Vamos ver aí. Você tem que, primeiro, como eu falei, tem que ser open-minded, tem que estar com a mente aberta para absorver todo o conhecimento. É óbvio que vai surgir aí ao longo do tempo, né? Perguntas, assim como a gente fez, por quê, né? Por quê? Sim, Eu também, quando eu cheguei a São Paulo, também me fiz várias perguntas, né? Nossa, por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assado? Por que o PDU lá é diferente do de Vitória? Por sim. que em Vitória tem terreno de marinha e em São Paulo não tem? Então, isso tudo a gente tem que observar mais a fundo, sabe? Por que que o Nilson tá travado em algumas áreas da vida dele? Isso afeta, tava falando com o pastor, isso afeta, ó, quando o nosso emocional tá bloqueado, isso afeta no nosso financeiro também. Se o Sim. nosso emocional tá bem, o financeiro tá bem, né? A carreira tá bem. Então, assim, uma coisa liga a outra, sabe? A gente não é 100% só. O processo também de uma venda não depende só da gente, mas se a gente está preparado, se a gente deu o nosso melhor e a venda não aconteceu, é porque também não dependia só da gente. Não dependia E 100% aí da você tira gente. aquele peso, aquela culpa dessas costas. Você fala, cara, eu fiz o meu melhor. Sim. Eu dei o meu melhor. Então, não dependeu só de mim. Não aconteceu, não foi por minha causa, não foi por minha culpa. Né? Então, você, Nilson, tem que estar com a mente mais aberta para poder Pode fazer minha deixar. mentoria. Pode deixar que eu vou E tá ficar. disposto a fazer o passo a passo. Tá Não, disposto a fazer o dever de casa. tô abrindo a minha mente, pode ficar tranquilo. Eu vi lá ontem que você postou no seu Instagram lá que você estava estudando, né, e Isso, tudo. não tô abrindo, pode ter certeza que desse um ano que eu tô com o podcast mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Quem me conhece sabe que teve algumas mudanças. Mas, Ana Paula, te agradecendo novamente. Obrigado pela sua presença. E a gente vai se falando. E hoje vai sair às 19 horas o seu podcast. Faz bastante corte aí, pega o melhor lado. Vou Tá melhorando. bom? Ana Paula, até a próxima. E Obrigada. vamos conversando. A Tá bom? joia. Valeu, Uriel!